Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Era importante a equipa jogar dentro daquilo que nós temos vindo a trabalhar. As nossas ideias, não sei se são melhores, se são piores, mas são ideias nossas que nós queremos implantar na equipa. E um dos aspectos é muita intensidade alta do jogo, porque é assim que nós trabalhamos. E hoje conseguimos fazer isso no jogo. Fomos uma equipa que entramos muito forte, os primeiros 15 minutos... até não só temos feito o gol, mas também todas umas situações ofensivas com muita qualidade técnica e tática. É verdade, depois o gol cobrou-nos um pouco. Houve ali 5 minutos que a equipa cobrou um pouco emocionalmente, perdeu-se ali até um pouco taticamente, começou a ficar mais baixa a última linha, mas como ela está muito confiante e tem um andamento muito alto, ela continuou, e o score não deixa dúvidas a ninguém. Foram 6, mas com todo o respeito pelo Goiás, podiam ser 7 ou 8. Mas também é verdade que temos ainda muito a melhorar. Há muita coisa que temos para melhorar. Isto não se chega e não se consegue fazer tudo. Quanto à segunda pergunta, porque é que o Coelhar e o Coelhar e quem? Que foi o outro? O Trau. A entrada do Trau. Nós fizemos um jogo muito intenso, portanto, contra o Atlético Paranaense, e eu não preciso de nada. A equipa precisava, no meu ponto de vista, jogadores do corredor frescos, então procurei meter o Rafinha, sabendo que o Rafinha ainda não está a 50% ou 60% da condição física dele, e procurei pôr o Trau, porque era um jogador que vem da Copa América, considerado o melhor lateral esquerdo da Copa América. Eu não o conhecendo muito bem, mas achei que devia dar essa possibilidade, porque o René fez um jogo também muito intenso contra o Atlético Paranaense, e como normalmente eu costumo fazer, isto já é um hábito, são muitos anos de treinador a jogar 2 em 2 dias. Isto para mim não é nada de novo, e portanto procurei injetar alguma frescura na equipa, não só com esses 2 jogadores também, como o próprio Diego não jogou de início, e o próprio Everton Ribeiro também não jogou de início, ou seja, entraram 4 jogadores supostamente muito mais frescos, para dar outro andamento à equipa, e deram, e qualquer um deles deram. Foi esse o motivo. Jorge, parabéns pela magnífica vitória hoje. E, primeiramente, né, te perguntar sobre a situação do Arão, né? Você chega aqui no clube, no Flamengo, tem um jogador que é o patinho feio da torcida, vamos dizer assim. A torcida vaiou o nome dele antes do jogo, e você faz uma opção pelo Arão e parece acreditar muito no potencial do Ilharão. Você consegue ver o Ilharão já como um cisne, vamos dizer assim? Bom, eu não sei, estou a chegar, se ele é o patinho feio da torcida. Para mim não é feio, para mim é o patinho bonito. Como são todos, e para além disso, eu estou a conhecer cada vez mais a grandeza deste clube, e esta torcida, como vocês dizem, não é? A gente diz massa associativa. Esta torcida, e este clube não é só um clube, esta torcida no Brasil não representa só um clube, representa uma religião. O Flamengo não é só um clube, é uma religião. E eu estou a perceber perfeitamente, cada vez mais, o que é este clube no Brasil, e por isso é que eu digo isso. Tenho a certeza do que estou a dizer, e só espero que os adeptos, os torcedores do Flamengo, não escolhem patinhos feios, porque nós precisamos de todos. Jogamos 2 e 3 dias, e a equipa tem que ser rodada. Não faço como fazem a maioria de alguns treinadores, não é a minha apologia. Sai 11 e entra 11, isso comigo nunca vai acontecer. Na Europa ninguém faz isso. E portanto vou continuar com as minhas ideias,
ia dar, como é óbvio, sempre capacidade de resposta a equipas boas, porque este campeonato é um campeonato muito forte. As equipas são boas, os jogadores são muito talentosos, qualquer jogador pode criar uma situação fácil de 1 contra 1, mas os jogadores do Flamengo hoje foram melhores, não só coletivamente como individualmente, mas também queria destacar aqui, quero dar os parabéns à equipa do Goiás. Foi um adversário difícil, foi um adversário que, mesmo a perder, nunca quebrou, acreditou sempre que tinha que fazer mais alguma coisa para além dos gols que estava a sofrer, e também parabéns para a equipa do Goiás. Jorge, aqui. A vitória do Flamengo hoje foi uma vitória que há muito tempo não se via aqui no Maracanã, anos mesmo, que a equipe não tem uma atuação como essa. Foi a primeira vez nesse campeonato que o time fez 4 gols, uma equipe no campeonato, 4 gols no primeiro tempo. Nenhuma outra equipe fez, apenas o Flamengo. E o Flamengo é o melhor ataque do campeonato. Você diz que ainda há muito o que se corrigir, e nós percebemos lá de cima, vendo o jogo, o seu grau de exigência para com a sua equipe dentro de campo. O que você não gostou, mesmo com essa sonora goleada, e o que te agradou muito, o que você treina que hoje, durante o jogo, foi muito bem praticado pela sua equipe? Temos que melhorar aquilo que nós definimos a última linha, ou seja, a última linha de 4. Temos que melhorar, em determinados momentos do jogo, a equipa perde-se um pouco. Ainda não percebeu, ainda não estava muito identificada do que é bola coberta e bola descoberta, e só com o trabalho é que a gente vai conseguir que isso seja mais fácil de eles perceberem. Como também somos uma equipa que ainda não somos muito fortes na bola parada ofensivamente, temos trabalhado, não temos tido tempo para trabalhar a bola ofensivamente. Trabalhámos alguma coisa que vocês viram no primeiro canto, que ia dando gol, mas não temos trabalhado muito, e com o tempo também temos que melhorar essa nossa qualidade, porque a estratégia... Paranaense pela Copa do Brasil, jogo da volta. Essas mudanças que você fez hoje, é pensando mais nesse jogo de mata-mata contra o Atlético? Não, eu penso jogo a jogo. Como eu disse, a mudança destes 4 jogadores que entraram, a princípio, que não tinham jogado contra o Atlético, foi no sentido de dar à equipa alguma frescura física. Hoje foram estes 4, como quarta-feira certamente vão ser outros. Tenho um plantel com quantidade e qualidade, e com mais a chegada destes novos 2 jogadores, o Paulo e o ajuda-me o brasileiro, o Zesson, vamos melhorar certamente, porque queremos estar em todas as frentes, queremos disputar todas as frentes até ao fim. Eu cheguei ao Flamengo, é verdade, com 8 pontos de atraso do primeiro do Campeonato Nacional, mas acreditamos que ainda é possível e queremos estar em todas as frentes para ganhar. E só com qualidade do plantel e quantidade é que podemos assumir esses objetivos. Mister, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse sobre o Arrascaeta, né, que fez uma partida espetacular. É claro que tem um coletivo por trás, mas como é que você decidiu, encontrou, né, uma posição e um sistema de jogo para que ele pudesse se destacar? E outra questão sobre, em alguns momentos a gente viu a defesa do Flamengo um pouco mais exposta pela maneira ofensiva de jogar. Já era algo planejado esse risco? Ou o que você vem tratando para não que ocorra isso? Quanto ao Arrascaeta, o Arrascaeta é um jogador, vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, estou a conhecê-lo agora, porque nós vamos conhecendo os atletas, quando trabalhamos com eles conhecemos os melhor. E o Arrascaeta é um dos jogadores que me tem surpreendido. É um jogador que pensa à frente, mas é um jogador que precisa, não é? Precisa de aprender alguns posicionamentos quando a equipa tem bola, para não estar tão marcado. E é isso que eu tenho estado a trabalhar com ele, e por isso hoje ele já fez algumas coisas daquilo que nós trabalhamos. Como ele tecnicamente é um jogador evoluído, como aquilo que eu disse, ele pensa à frente,
Fez um bom jogo, mas penso que ainda pode fazer melhor. Em relação à nossa organização defensiva, como disse bem, nós expomos ao risco. A minha forma de olhar para o jogo e dos meus jogadores jogarem é a exposição completamente ao risco do jogo, sabendo o que é que estamos a fazer, porque o fácil é defender com muitos, o que é difícil é defender com poucos, é isso que a gente faz. Então expomos muitas vezes ao risco, mas também temos que melhorar um pouco aí. Boa tarde, mister. Aqui. O Flamengo agora tem uma sequência de jogos muito pesadas, né? São 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E antigamente no Flamengo tinha essa, vamos dizer assim, mania de colocar um time A, um time B para jogar. Eu gostaria de saber, você, com esse elenco, chegando peças novas, se você pretende montar um time A, um time B ou só o titular, como vai ser essa preparação aí para essa sequência de jogos? Sim, eu há bocadinho já disse um pouco, mais ou menos, qual era a minha ideia em relação a esse aspecto e concretamente agora a sua pergunta. A mim eu tenho um plantel que acredito, mas não tenho um time A e um time B. É verdade que nós treinadores, em toda a parte do mundo, jogam mais uns que outros. É verdade que em qualquer parte do mundo há aqueles jogadores que jogam mais, então são designados os jogadores que são mais titulares, não é? Mas com a sequência destes jogos todos, eu não tenho apologia de meter uma equipa 11 jogadores e depois no outro jogo meter outro 11 jogadores porque estão cansados, não é? Não acredito na rotação de vários jogadores, mas não de um 11 completo, e foi isso que eu fiz hoje. 40%, 4 jogadores. E portanto é isso que nós vamos fazer. Sei que no Brasil tem-se muito esse hábito de o fazer, eu não o tenho e vou continuar a não ter. Boa tarde, mister. Aqui. Parabéns pela vitória, pela grande atuação. E apesar da grande atuação que vocês tiveram hoje, da grande intensidade que vocês tiveram, eu queria te fazer uma pergunta até pela tua experiência, por já ter trabalhado na Europa, na Arábia, sobre os jogos às 11 da manhã. Eu posso estar errado, mas em Portugal não tem jogos às 11 da manhã na primeira divisão. É comum lá isso acontecer. E apesar dos jogos aqui no Brasil terem um grande público, como aconteceu hoje aqui no Maracanã, uma boa parte dos jogadores até fazem uma queixa por conta dos jogos nesse horário, até porque muda uma preparação, muda até mesmo a forma de alimentação dos jogadores. Queria saber a tua opinião, pela tua experiência a respeito desses jogos nesse horário, Jesus. Bom, na Europa, em Portugal, não é muito comum, mas também há. Mas na Europa, naqueles países que as transmissões dos jogos são filmados para todo o mundo, muitos países como Espanha, Inglaterra, Itália, jogam ao meio-dia, às 2 da tarde, exatamente por causa do horário para os países da Ásia, não é? Como China, Índia, Japão. Tudo isto é comercial e nós temos que nos saber adaptar a isto. E o Flamengo, se quer ser um clube mundial, já é, mas quer ser conhecido mais ainda para além do Brasil, fora do Brasil, estas transmissões que penso que têm um objetivo, acho eu, não sei se às 11 horas não é porque possa ser vendido com mais capacidade financeira para outros países do mundo, justifica-se. Se não é, se é só por causa do Brasil, isso acho que digo que não. Se prefiro jogar a uma hora onde, apesar dos adeptos, penso eu que estarem muito de jogar a esta hora, porque vêm as famílias, é um jogo às 11 horas que trazes todas as famílias para o jogo, o futebol tem que ser isto. O futebol é uma festa, como vocês fazem, pelo menos foi o que eu vi aqui. O futebol é uma festa, não é? E a torcida do Flamengo faz do futebol uma festa, por isso é que eu digo que o Flamengo não é um clube, é uma religião. Boa tarde, Jorge. Queria que você avaliasse, por favor, a estreia do Rafinha, como você falou que ele ainda não está 100%, jogou 50%, e a opção por tirar o Cuéllar específico, foi para dar frescor físico ao time ou foi uma opção técnica ou tática sua?
Em relação ao Rafinha, como vocês sabem, os jogadores que vêm da Europa, como o caso agora destes novos 2 jogadores, a Europa está-se a fazer uma pré-época, não está em competição. E a maior parte deles vêm de férias, por causa do Rafinha vinha de férias, não é? Está a trabalhar connosco há 2 semanas. E portanto é um jogador que fisicamente ainda não está ao nível dele, mas como ele tem tanta qualidade técnica que esconde as coisas, não é? Parece sempre tudo o que ele faz bem. Mas há um limite, não é? Hoje eu estava no jogo, não estava só a olhar para o Rafinha, mas também estava a olhar para o Everton Ribeiro, não é? O Everton, eu estava com medo dele, porque tem sido um jogador que vem de uma lesão e também não tem trabalhado muito, e portanto isto é um risco que se pode, não da lesão dele, mas pode ter um problema muscular. Então eu tentei antecipar a saída do Rafinha exatamente para não correr estes riscos. Hesitei entre a minha terceira substituição, entre o Bruno e o Everton, porque o Bruno estava-se a queixar de um tornozelo, já me tinha pedido ao intervalo para sair, eu disse aguenta mais um pouco, e depois eu vou vendo que o jogo, a palavra que vocês vão me ouvir dizer, o jogo é que dita, e o jogo ditou que eu tirei o Bruno Ribeiro e deixei lá o Everton. Jorge. O Cuejar, vocês falam muito do Cuejar em relação ao Arão. O Arão, tanto um como o outro, na minha opinião, são 2 grandes jogadores com características completamente diferentes. O Arão é um jogador muito mais forte no momento defensivo do jogo. Um jogador que faz as coisas melhor que qualquer, porque trabalha comigo há mais tempo, quanto o Cuejar esteve na seleção da Colômbia. O Cuejar é um jogador com bola, muito mais lúcido, e o primeiro passo tem sempre mais qualidade que o Arão. Conforme os adversários e conforme o jogo, vai ser as minhas opções, mas ambos são 2 excelentes jogadores. Queria que, apesar do início ainda do trabalho, eu gostaria que você avaliasse a capacidade interpretativa do jogador brasileiro, dos seus atletas, sobre as ideias novas como as suas, afirmações dessas ideias, e, se possível, compará-lo ao de outras praças, sobretudo dos jogadores portugueses. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E eu já tive a oportunidade de dizer isto a este grupo de trabalho. Tenho, 28, 30 anos de treinador. Este foi o grupo mais profissional com que eu trabalhei. É um grupo muito profissional, um grupo que gosta de aprender, um grupo que muito ligado uns aos outros. Se vocês querem saber mais, na Europa não se tem muita ideia que o jogador brasileiro gosta de trabalhar. Pelo contrário, acham que o jogador brasileiro não gosta de trabalhar. Não vim encontrar nada disso. Vim encontrar uma equipa que gosta muito de trabalhar e que nunca virá a cara ao trabalho, e só assim é que se calhar hoje, em poucos dias, deram esta intensidade, esta resposta do jogo. Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Você acompanha a entrevista coletiva completa no Globoesporte.com e também as entrevistas da Zona Mista. Jesus falando que a torcida do Flamengo é uma religião. Imagino que o torcedor do Flamengo nesse momento queira beijar Jorge. Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis.